Bem-vindo ao Caminho do Sol. Este vídeo vai dar algumas informações, algumas orientações importantes para vocês. Inicialmente, antes de vocês assistirem, eu queria ressaltar alguns pontos que são importantes. O Caminho do Sol é um pouco diferente dos demais caminhos, porque ele cruza em sua quase totalidade propriedades particulares. Quando nós criamos o Caminho do Sol, nós optamos em levá-lo pela área rural. E com isso, nós nos afastamos dos equipamentos urbanos. Então, em meio à área rural, caminhando no máximo 24 quilômetros, eu tinha que resolver uma equação de ter essa distância e ter um lugar que nos acolhesse. Então, para poder organizar a nossa vida junto a essas pousadas, a essas propriedades, nós tivemos que ter um programa, um script, uma organização que nós somos obrigados a seguir. Então você resolveu fazer o Caminho do Sol, você acessou o site, você já escolheu a sua data de saída, você fez a sua pré-inscrição, está recebendo esse vídeo, está se preparando. Então isto é muito importante para você seguir essas rotinas. O Caminho do Sol não é autossustentável. Então você paga uma pequena inscrição, você paga uma taxa de inscrição, que dá direito ao kit, que nos ajuda aí a manter a sinalização, manter a questão administrativa, sites, despesas normais que uma empresa teria. As diárias você paga diretamente a cada pousada. Não precisa trazer dinheiro, você pode trazer cheque. Como eu disse, as pousadas são muito humildes, elas não aceitam cartão de crédito ou cartão de débito, talvez uma ou duas só tenham essa condição, mas todas aceitam cheque. E você também tem a possibilidade de ir sacando dinheiro ao longo do caminho. Então essa questão é uma questão tranquila, você não precisa trazer grandes reservas e você vai resolvendo essa questão ao longo do caminho. O caminho começa sempre às quartas-feiras. Então você deve chegar em Santana do Parnaíba na terça-feira, qualquer horário, para você já entrar na energia do caminho, para você já estar lá se acalmando. E normalmente nós estamos lá para acolher vocês, entregar o kit de inscrição, fazer a nossa pizza de confraternização, isso é importante. E o caminho sempre termina aos sábados, 11 dias depois. E também estaremos lá para acolher vocês, para recebê-los, para a cerimônia de entrega da Ara Solis. E o que é importante, quando vocês tirarem os dias para fazer o caminho, programem para ficar lá de sábado para domingo, um dia a mais. Não é obrigatório, mas é importante, porque no domingo cedo nós temos o nosso Café com Prosa. E esse Café com Prosa ele é importante para nós fecharmos o caminho, para eu poder passar para vocês uma visão mais abrangente, uma visão mais 360 graus, que é fruto da minha experiência quando eu terminei o Caminho de Santiago. Porque quando eu terminei o Caminho de Santiago, meu sentimento foi de vazio, eu não sabia o que fazer comigo, Então, o Caminho do Sol se caracteriza por este acolhimento, por este amor, por este amparo que nós damos aos peregrinos, principalmente aos peregrinos, aos caminhantes de primeira viagem, Então, é um caminho muito assistido. Então, esse Café com Prosa, ele fecha o caminho, te dá esse norte, é mais uma seta indicando como é que você deve se preparar para a sua volta. Tá bom? Estamos esperando vocês aqui no Caminho do Sol. Mochila é um aprendizado. Ela me ensinou na vida a trocar quantidade por qualidade, a substituir o acessório pelo principal, que são coisas que a gente vai carregando. E por mais que a gente fale da mochila, cuidado com o peso, preste atenção, não adianta. As pessoas, é uma coisa que é só na prática mesmo. Mas algumas dicas. Muito cuidado com a mochila. A mochila é um item um pouco mais caro, mas é um equipamento que vai para o resto da sua vida. Então, não poupe investimento na mochila. Mesmo que você tenha que retardar um pouco o caminho, para você comprar sua mochila, pagar direitinho, é importante. Por quê? A mochila é a tua casa na viagem. Começa pelo peso. O ideal é que ela tenha 10% do teu peso corporal. E outra coisa importante, compre uma mochila de qualidade, uma mochila de marca. E uma mochila de qualidade, ela tem que se adaptar
na sua anatomia, né? Não pode ser uma coisa que você carrega aqui atrás e que desloca a tua gravidade. Então, uma mochila de qualidade, além de ter um material leve, um material muito fácil de você carregar, ela tem que ter 5 regulagens especiais. Prestem atenção quando vocês forem comprar, porque são coisas que vocês não percebem e na primeira mochila a gente não vê. Ela tem que ter a barrigueira, porque a mochila para esse tipo de caminhada de longa distância, nós chamamos de mochila cargueira, é uma mochila já com 35, 40 litros. Ela tem que ter a barrigueira, para ela zerar a gravidade e colar no teu quadril. Tem que ter a regulagem dorsal, e quando você regula aqui, você alinha a sua coluna e fica mais confortável para caminhar. Tem que ter o peitoral, que é uma regulagem que serve para segurar esta alça, para ela não abrir e não te incomodar durante o caminho, então você regula aqui. Tem que ter o estabilizador superior, que traz a mochila mais próximo de você, e o estabilizador inferior, que puxa a mochila para o teu quadril. A regulagem atrás tem que estar sempre justinha, sempre amarrada, apertada, como se você estivesse encilhando um cavalo. Você sempre aperta e deixa o mais compacto possível. E dentro da mochila, o ideal é acomode as coisas em rolinho, né? Colocando no sentido horizontal, deixando as coisas maiores que você não precise usar ao longo do caminho embaixo, e no sentido vertical você vai colocando as meias, aquelas coisinhas para a mochila ficar bem compacta. Mochila é uma coisa que não pode brincar. Ela é o que dá qualidade na sua caminhada. E eu vejo muitas pessoas comprando pela internet, indo em qualquer loja e comprando mochilas sem as regulagens ideais, mochilas que não têm os estabilizadores. E outra coisa que acontece muito, a mochila é de um material pesado, ela sozinha já pesa, e não tem qualidade no fecho. Quando você puxa para fazer a regulagem, para ajustar, ele solta. Então prestem atenção quando vocês forem comprar. Nós temos os nossos orientadores, o pessoal, peregrinos experientes, que pode orientar vocês, que pode aconselhar. Qualquer coisa, conversem conosco para a gente poder orientar vocês sem interesse nenhum, para que vocês tenham equipamento de qualidade. Uma outra questão também é o banho. Nós nunca tomamos banho de manhã quando vai caminhar, porque a água, principalmente a água morna, a água quente, ela ela deixa a tua pele mais sensível. Então você tem mais possibilidade de ter uma lesão. Então o banho é sempre quando você chega na pousada. Também queria falar para vocês sobre o cajado. O cajado é importante, é um companheirão na caminhada, a própria cadência dele te leva um pouco para a introspecção, ele é importante. Às vezes as pessoas se incomodam com ele nos primeiros dias, mas é importante. Ele na subida, ele é uma terceira perna, ele te ajuda muito na propulsão, e na descida ele é um ponto de apoio. Você, quando está descendo, você nunca transfere o peso para o pé de apoio. Você pode escorregar e cair. Você transfere o peso para o cajado, isso é importante. E também o cajado sempre nesta posição. Nunca atravessá-lo no sentido horizontal aqui na frente para apoiar os braços, ou aqui atrás da nuca para ficar nessa posição, porque você pode estar numa estrada, numa trilha, pode passar um carro, ou você bater numa árvore, te dar uma contratura muscular, então aí acaba o seu caminho. Então, o cajado é importantíssimo. As setas são importantíssimas. Elas nos ensinam, ao final, a prestar atenção aos pequenos sinais, né? Então, o caminho é todo sinalizado com setas amarelas. Elas sempre vão estar quando tiver uma opção de caminho, né? Então, tendo uma opção de caminho, você vai encontrar uma seta indicando a direção a seguir. E, em muitas situações, nós colocamos uma sinalização diferente que também chama a atenção, que é o X, né? O X a gente coloca sempre no caminho errado. Então, se você tiver uma opção de caminho, uma seta para um lado, um X para o outro, você acompanha a seta. O X é para indicar aonde você não deve ir. Isso é importante porque às vezes a seta pode ter um problema qualquer de vandalismo, um caminhão que derrubou, e naquele dia ficou sem seta. Você tem um X que é tão importante quanto a seta, porque ele indica a coisa errada, ele indica aquilo que realmente nós não devemos fazer.
fazer a sua inscrição, você vai receber na pousada inicial um kit de inscrição, que é um passaporte que tem algumas orientações importantes para você ler e que você deve ir carimbando em cada pousada, em cada ponto de apoio. E o passaporte também é uma recordação importante para você levar, para você ter depois do caminho. Junto com o kit vem um porta-passaporte, que é um protetor impermeável, vem uma gargantilha muito bonita, com uma setinha amarela, e o guia do caminho, um guia impresso com dicas e informações que você pode ir lendo dia a dia, trecho por trecho. Preste bastante atenção, embora não seja muito importante, mas ele complementa a sinalização e te dá algumas informações complementares, te dá um pouco mais de segurança. Um item importante é o calçado. Às vezes as pessoas acham que o tênis que eles vão à academia é suficiente, é bom. Não é o ideal. O ideal é um calçado tipo adventure, tipo outdoor. É um calçado que tem um solado grosso, um isolante térmico, que seja antiderrapante, que ele calce bem o seu tornozelo, evitando entorses. Pode ser bota, pode ser um calçado um pouco mais alto, aí você vai ver aquele que é mais confortável. E compre sempre também um número acima do seu. Você vai estar caminhando todos os dias, o teu pé vai estar um pouco mais inchado, a meia que você vai usar é uma meia um pouco mais grossa. Então, se puder comprar um pouco antes o calçado, você já deixar ele um pouco amaciado. Então prestem atenção também, calçado é importante e dá qualidade na sua caminhada. O Caminho do Sol não tem este nome por acaso. Então, importantíssimo, seja qual for o seu tom de pele, protetor solar, chapéu e, mais uma vez, água. Água e água. Muita preocupação com a água. Água é importantíssimo e você não pode beber quando você tem sede. Você tem sempre que se hidratar antes e reabastecendo. E uma coisa que eu indico também, não precisa comprar cantil, squeeze. Se você não tiver o Camelback, que já vem com reservatório de água na sua mochila, também não precisa encher o Camelback, põe ali 1 litro de água e vai reabastecendo. E se você quiser ter a água, tua mochila não tiver o Camelback, eu gosto muito de 2 garrafinhas de água normal, dessas que você compra no bar, no supermercado. Primeiro, porque você coloca uma em cada bolso, divide o peso, a garrafinha é transparente, você vê sempre o nível de água que pode reabastecer com frequência. E à noite, você deixa ela quase cheia, coloca no freezer da pousada e no dia seguinte você tem ali uma barra de gelo, completa com um pouquinho de água e você vai ter uma água fresca durante um bom período. A roupa ideal são essas roupas de dry fit com secagem automática, né? Então, secagem rápida. 2 camisetas, 3 camisetas no máximo é o suficiente. Uma bermuda, porque você lava de dia, usa no dia seguinte. Uma outra bermuda para você dormir. Meia é uma coisa importante, eu acho que você tem que levar aí uns de 6 a 8 pares de meia. E se você pegar um pouco de chuva e ela demorar para secar, você pode ter problema. E meia é uma coisa importante. O ideal é que você compre uma meia de Pullmax, que é um material que absorve o suor, ele é antibacteriano, isso é importante. E por falar em meias, os seus pés são muito importantes. Então, se por acaso tiver bolha, a maneira de você tratar delas é com uma agulha, uma linha ou um fio dental. Lave bem as mãos, se preocupe com a questão da higiene. Você pode simplesmente só furar a bolha com a agulha, deixar aquela água, aquela linfa sair, né? Sempre uma pomadinha Nebacetin ou Fibrase, né? Nunca corte essa pele, deixa essa pele lá. Colocou a pomadinha, pega o esparadrapo, aquele micropóreo, passa e volta e deixa lá. Ou se você preferir, com uma agulha, você pode ter uma linha ou um fio dental, você transpassa a bolha com essa agulha, puxa a linha do outro lado
corta as duas extremidades, amarra e deixa aquela linha como um dreno saindo. E você troca esse curativo todo dia, tomou o seu banho, enxuga os pés direitinho, passa novamente a pomada, coloca a proteção, o micropore, e se você tiver nas pousadas de chinelinho e tal, sempre com os pés protegidos, para não deixar a bolha aberta, eventualmente ter ali uma infecção, alguma coisa, ok? Então, os pés são muito importantes, mantenha sempre com alguma coisa que deixe ele lubrificado, pode ser vaselina, pode ser um creme Nivea, pode ser um creme manipulado pelo seu próprio dermatologista, mas procure manter os pés sempre bem lubrificados, que também ajuda um pouco na questão do atrito. Assim como no Caminho de Santiago, os peregrinos ao final recebem a Compostela, aqui no Caminho do Sol vocês receberão a Ara-Solis. Ara-Solis é uma palavra celta, sugerida pelo meu amigo, pelo meu irmão, pelo meu companheiro, pelo hospitaleiro exemplar no Caminho de Santiago, pelo Acácio, e ele nos presenteou com este nome. Ara-Solis significa altar do sol. Você recebe Ara-Solis, é uma cerimônia muito bonita, onde você faz o seu depoimento, conta como é que foi o seu caminho. Essa Ara-Solis vem assinada pelo prefeito da cidade de Águas de São Pedro, por mim, como idealizador do Caminho do Sol, e pelo padre responsável, pelo padre pároco da Igreja Matriz de Águas de São Pedro. Bem, com essas informações, vocês estão aptos para vir o caminho, para curtir, para ter essa experiência, e nós estaremos aqui, sempre de braços abertos, esperando por vocês. Depois da palestra, o próximo passo é vocês preencherem a ficha de pré-inscrição, entrar em contato conosco e começar o processo administrativo para efetivar a inscrição de vocês. Um forte abraço, até breve.